Olá, bom dia! O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Brasil livre de febre aftosa. Na semana que comemora a nova condição sanitária do país, conheça os cuidados que garantem a qualidade da carne brasileira. Da genética de ponta à industrialização. Acompanhe o caminho que a carne percorre desde o campo até sua mesa. Agroband pelos ares. Veja a frota de aviões agrícolas brasileira, que é considerada uma das maiores do mundo. Não saia daí que o programa está entrando no ar. Daqui a pouco mais de um mês, o Brasil vai receber o certificado internacional de zona livre de febre aftosa com vacinação, na Assembleia Anual da Organização Mundial de Saúde Animal, na França. Aqui no país, a última quinta-feira marcou o chamado Dia A, que encerrou as atividades da Semana Brasil Livre da Febre Aftosa, uma comemoração da nova condição sanitária em relação à doença. Essa certificação já existia em alguns estados do país. Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os primeiros estados a receber em 1998. Hoje foi o dia de cuidar da saúde do gado nesta propriedade em Porto Alegre. Os trabalhadores aplicaram remédio contra vermes. No mês que vem, será a vez de vacinar contra a febre aftosa, que também causa feridas nos animais e pode levar à morte. A febre aftosa é uma doença que causa muito prejuízo, e além do prejuízo local e o prejuízo também no mercado, né? A vacina é importante para o gado e também para as pessoas, já que existe uma chance, ainda que muito pequena, de contágio humano da doença. O calendário de imunização da febre aftosa muda um pouco em cada estado, mas a maioria aplica a primeira dose nos rebanhos de bois e búfalos em maio. Nesse mesmo mês, o Brasil será reconhecido pela Organização Mundial da Saúde Animal como zona livre da doença com vacinação, o que melhora a imagem do país no exterior e pode aumentar o volume de exportações. No primeiro trimestre deste ano, as vendas de carne bovina para outros países chegaram a 1 bilhão e 300 milhões de dólares, alta de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós damos, na verdade, mais uma prova de excelência da nossa carne. Nós, quando de nossa recuperação econômica, nós não devemos apenas ao agronegócio brasileiro, mas devemos muito ao agronegócio brasileiro. Atualmente, o único estado que não precisa mais vacinar é Santa Catarina. A intenção do governo federal é que, gradualmente, outras regiões deixem de imunizar até que, em 2021, o país inteiro conquiste o status de livre da doença sem vacinação. Uma mudança de patamar que pode abrir mercados importantes, como Japão e Coreia do Sul. Aí sim nós estaremos no que existe de melhor em termos de status sanitários para essa doença, que hoje é considerada a mais importante barreira técnica, né, para a exportação de bovinos e suínos. Né, e com certeza aí sim teremos impactos realmente relevantes na economia. A carne brasileira é um produto de alta qualidade. E esse fato se deve a um conjunto de fatores, desde a genética do animal até o processo de industrialização. Os cuidados sanitários também garantem a qualidade do produto. E a gente vai conversar sobre isso aqui no estúdio com a médica veterinária pesquisadora da URGS, Tamara Esteves de Oliveira. Bom dia, Tamara. Bom dia, Elisemara. Bom dia, Agroband. E com o coordenador do Programa de Combate à Febre Aftosa da Secretaria da Agricultura aqui do Rio Grande do Sul, Fernando Groff. Bom dia, Fernando. Bom dia. Bom, a gente acabou de ver aí o Dia A de combate à febre aftosa e agora o Brasil vai ser um país livre da doença com vacinação. O que significa isso, trocando em miúdos, aqui para nós, no Rio Grande do Sul, que abrimos a porteira há 20 anos, quando a gente recebeu o certificado, lá em 1998, junto com Santa Catarina? Bom, é o resultado do trabalho de expansão da zona livre de aftosa, com ou sem vacinação, considerando Santa Catarina também, de um trabalho até muito mais longo do que os nossos 20 anos agora como primeiros certificados. Ela atingiu um país que tem dimensões continentais, com um rebanho acima de 200 milhões de cabeças e que precisava disso para se manter como um player de mercado como é hoje, né? Com a capacidade de alcançar diversos mercados. Esse trabalho certamente vai ter um impacto sobre a produtividade desses estados que estão recebendo hoje e nos coloca quase que numa obrigação moral de também seguir avançando e um dia talvez retirar a vacina dessa região do país.
Nós aqui no Sul temos uma condição diferenciada, porque nós estamos na fronteira com a Argentina, com o Uruguai, perto do Paraguai, se a gente falar em América do Sul, e temos também uma pecuária que transita, a gente manda animais para outros estados, a gente recebe de outros países, então isso nos diferencia. Assim como lá no norte, por exemplo, tem a Ilha de Marajó com seus búfalos, tem o estado do Pará, que foi também complicado para fazer esse processo todo de controle da doença. Então, esse cenário aí para nós aqui é um pouquinho diferente. Nós temos uma situação de produção pecuária dinâmica. Nós interagimos com os vários territórios que tem ao redor de nós, até um pouco mais longe, nós mandamos muito gado para fora do estado em pé, para terminação principalmente. E é uma coisa que não acontece muito no norte e no nordeste, principalmente na área de selva, por razões óbvias, não tem rebanhos comerciais na área de selva preservada. A região nordeste mesmo não se caracteriza por ter uma pecuária de corte, pelo menos de bovino de corte, tão bem instalada, não tem uma cadeia de produção, é dependente de compra de carne de outras regiões do país. E isso tem um impacto, ser livre de aftosa, com ou sem vacinação, claro que tem um impacto maior onde tem uma cadeia já estabelecida, como é o caso do Rio Grande do Sul, como é o caso do Paraná, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que tem uma possibilidade de, com isso, com essa certificação básica, primária quase, atingir o mercado ou permanecer no mercado. Porque uma área infectada, uma área que não é considerada livre, ela não tem uma restrição só no momento que ocorre, ela tem uma restrição para participar do mercado. Vamos pôr a Tamara agora nessa conversa. Tamara, além dessa questão sanitária, a gente tem também a alimentação do nosso rebanho. Nós dizemos sempre que temos o gado criado a pasto, alimentado a pasto. Bioma Pampa, inclusive a tua pesquisa é nessa área. Vai se somar isso, a sanidade com essa qualidade para ajudar a gente a vender mais? Sanidade é o primeiro passo. A gente começar a querer brincar lá fora, a gente tem que garantir a sanidade, tem que passar essa confiança para os consumidores. E tem que ir lá fora vender isso. Mas nós temos aqui a opção de ter um produto que é criado a pasto, que é um clamor internacional hoje em dia, tá? Que tem crescido muito não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, em vários países, e que traz características diferentes para essa carne. Então tem um apelo mais saudável, ela tem algumas gorduras que são associadas a uma vida mais saudável, ela tem ácidos linoleicos, que dizem inclusive que reduz as chances de desenvolver câncer. Então, tem várias propriedades associadas à questão do gado ser criado a pasto. E tem a outra questão, que é relacionada ao bem-estar animal. Então, tu tem um animal que muitos consumidores não sabem disso, mas no Rio Grande do Sul os animais não são confinados, não passam a vida inteira presos em sistemas industriais como eles entendem que é lá fora. Eles trazem muitas coisas dos Estados Unidos e críticas internacionais da produção animal em relação a isso. Então, nós temos um animal que é criado a vida inteira livre, como ele seria se ele fosse um animal selvagem, se ele fosse, nós não controlássemos ele com o mínimo de manejo necessário. Então a gente tem que achar uma forma de associar essas ideias, entregar um produto sem aftosa, sem vacinação, com as garantias sanitárias e com essas diferenciais que a carne criada a pasto do Rio Grande do Sul, com essa genética que nós temos para o consumidor final e para o mercado internacional. Fernando, em relação à retirada da vacina, o processo de avanço, nós temos aqui essas fronteiras todas. Como está a situação de América do Sul? Os nossos vizinhos, o Paraguai era sempre considerado o vilão. Hoje não é mais assim. O vilão hoje seria a Venezuela, a região de selva ali com a Colômbia? Nós temos hoje, por ocorrência de focos mesmo, o último foco foi nessa região da Colômbia, Venezuela, dentro da Colômbia. Nós temos uma distância muito grande dessas ocorrências em termos de Cone Sul. Nós ficamos mais de 3 anos sem ocorrências, né, nessa região. É muito mais tranquila do que nós tivemos naquele período 98, 2005, aí, que teve ocorrência aqui no Rio Grande do Sul também, no Uruguai, na Argentina. O Uruguai voltou a vacinar. E nós hoje, por essa razão, também se procura fortalecer os serviços veterinários desses países, como se tentou também do Paraguai, foi assim, aqui foi assim. Fortalecer para que a gente tenha segurança em relação a essas áreas que ainda são com presença de vírus, até nem digo que sejam endêmicas, que a gente não tem o conhecimento que chega para falar isso, mas onde ainda acontecem episódios e evitar que isso, claro, contamine as adjacências. Nós temos hoje, lembrando que Roraima também faz parte dessa reconhecimento de zona livre de aftosa com vacinação e é limítrofe a essa área. Bom, a gente vai fazer então um break agora nessa conversa aqui com eles para acompanhar agora um pouco do caminho que a carne percorre desde o campo até chegar à nossa mesa. E quem nos mostra é a Karine Flores.
É difícil não ficar com água na boca só de olhar essas imagens. O pessoal tem hábito de visitar as casas de carne e realmente essa casa é bem recomendada na cidade. Nós costumamos sim a frequentar e apreciar, né, o que tem de melhor na região. E aqui é uma melhor opção, né, de carne. Sempre a gente é bem recepcionada. Gosto mesmo. Paixão dos gaúchos e de quem vem de fora do estado também. Claro que sim, né? Sempre tem que ter um churrasquinho para poder divertir e alegrar a noite, né? Muito boa, uma das melhores do Brasil. Acho que eu mais gosto é a costela, sem dúvida. Para conquistar a clientela, é preciso caprichar na parrilla. Principalmente sempre ter a parrilla bastante quente, tá? Para a carne conseguir selar e não secar. A salmoura, para conseguir manter o nível de sal em todas as carnes iguais. Só que o verdadeiro segredo de um bom churrasco não está no fogo nem na grelha. A qualidade da carne começa bem longe, lá no campo. O Fernando é o primeiro responsável por um churrasco de qualidade. Já ouviram aquela frase? É o olho do dono que engorda o boi? Pois é, adicione a isso muita paixão ao trabalho. Eu não trabalho, eu me divirto aqui, Karine. Realmente eu gosto muito. Eu acho que são privilegiadas aquelas pessoas que podem estar no meio da natureza, tendo como meio de vida a pecuária com esses animais aqui. A dedicação à pecuária vai muito além da admiração. Tem investimento em tecnologia, nutrição e bem-estar animal. Esses animais estão livres, tendo acesso a pasto, com sombra, com liberdade para se locomoverem, liberdade para brincar e para ter a vida mais natural possível. A fazenda, que fica em São Cepé, região central do Rio Grande do Sul, é referência em pecuária de qualidade. São mais de 6.000 cabeças de gado que engordam em média 1,1 kg por dia. Resultado de muito foco na alimentação. O gado ele está solto em pastagens cultivadas e recebendo ração à vontade. Nas pastagens, nós trabalhamos com 2 sistemas, pastagens de verão e de inverno. No verão, eles estão em capim-sudão, em pastagens de tifton e braquiária. No inverno, eles estão em pastagens de aveia e de azevém. Hoje, na ração, eles estão recebendo alimentos como farelo de arroz, farelo de trigo, farelo de soja, aveia, cevada. Nós fazemos a mistura aqui dentro da fazenda. São criados na propriedade apenas animais machos e castrados. Todos recebem um chip de rastreamento logo que chegam à fazenda, que trabalha unicamente com raças britânicas. Animais britânicos já são mundialmente reconhecidos por ter uma qualidade superior em função de depositarem mais gordura de marmoreio, que é aquela gordura entremeada entre as fibras, que vai dar mais suculência e maciez à carne. Eles são animais mais dóceis, então isso também vai gerar uma carne mais macia, porque ele não vai sofrer tanto estresse durante o transporte e durante os manejos diários deles. Estes são os animais selecionados para o abate. Eles saem da fazenda com no máximo 2 anos e meio de idade. Também precisam pesar no mínimo 530 quilos e ter alcançado o nível 4 de gordura. A gente olha pelo acabamento do animal mesmo, a gente olha a região do traseiro dele, se tem deposição de gordura ao redor do rabo, na parte traseira, a questão do peito dele, se está um peito cheio. Todo o trabalho realizado na propriedade é para que uma carne diferenciada chegue até o frigorífico. A combinação entre raça e idade, né, animal jovem, acabamento de gordura e peso de carcaça, vai conferir essa carne de alta qualidade que o mercado tanto busca. Na fábrica, normas rigorosas de higiene e vigilância sanitária, além de cuidados com a temperatura ambiente, com o manejo da carne e com a embalagem, garantem uma valorização do alimento e segurança aos consumidores. Numa indústria de automóveis existe uma linha de montagem. Pega-se vários itens e faz um produto. Aqui é o contrário. Você pega uma carcaça e você desmonta em 200, 300 cortes diferentes, produtos diferentes. Os consumidores pedem por qualidade, procuram carnes saudáveis, macias e suculentas. Uma exigência na mesa de um trabalho que começa no campo e vem melhorando cada vez mais. Nós temos hoje grandes demandas de produtos que ainda é um nicho de mercado, né? A gente costuma dizer que essa melhoria genética dos animais, aliados a uma nutrição e muita tecnologia, amaciou a carne brasileira. Hoje nós temos, na média, uma carne mais macia que 10 anos atrás. Não tem como não ficar com água na boca, né? É cedinho ainda, mas eu acho que todos nós vamos correr para fazer um churrasco. Tamara Oliveira, pesquisadora da URGS.
as raças britânicas, elas se adaptam melhor aqui ao sul por causa do clima. Elas vêm lá da Europa, onde faz bastante frio. O que muda na hora de elas entrarem lá no frigorífico para sair essa carne aí? Então, as raças britânicas elas já têm geneticamente um preparo melhor para ter esse acabamento mais uniforme de gordura nos cortes que mais nos interessam, que são da região do traseiro, né? Então, a gente tem essa cobertura de gordura mais uniforme e algumas raças em especial mais do que outras, mas elas têm uma facilidade maior de colocar gordura de marmoreio, que é aquela corzinha entre as células do músculo que estava dando água na boca em todo mundo agora na reportagem. Então, são características que ajudam a carne a ter essa suculência, essa aparência que o consumidor já enxerga como uma carne de maior qualidade. A maior parte do rebanho bovino brasileiro é de zebu, que fica no centro-oeste do país. E eles estão levando o sêmen dessas raças britânicas daqui para fazer um cruzamento e dar essa maciez, porque o consumidor quer uma carne mais macia. Mas a gente tem que vender isso também. Então, nós somos muito competentes em nos tornarmos um polo de genética aqui. Então, não só o sêmen, mas nós estamos exportando animais tanto para cruzamento quanto para serem terminados e vendidos diretamente para casas que remuneram mais essa carne que é vendida dos frigoríficos, né? Então, esse tipo de experiência que é vendida agora para a carne bovina, que nós encontramos muito no Centro-Oeste e começamos a encontrar aqui no Rio Grande do Sul, essa valorização das características específicas da carne, a gente já está conseguindo exportar. Nós temos mais de 100 anos de melhoramento genético, é muito difícil que outro lugar consiga competir com a gente nessa experiência. E nós oferecemos uma outra coisa muito importante, que é umas genéticas em linhagens específicas para animais criados em pastagens, né? O Brasil e o Rio Grande do Sul cria animais a pasto, sem exceções pequenas de animais são confinamentos em São Paulo, muitas vezes associados já aos frigoríficos. Então, se eu importar uma genética dos Estados Unidos ou do Canadá, que são animais criados e alimentados com grãos, ela não vai se adaptar a essa região nossa. Então, nós temos já um produto preparado para essa região também. Então, isso tem facilitado muito as vendas para São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul também. E para vender, a gente tem que anotar confiança, regularidade no fornecimento e uniformidade nos cortes que a gente vai entregar. Exato. Como eu falei antes, nós estamos vendendo uma experiência. Então, quando o consumidor vai à gôndola do supermercado, ele vai provar uma picanha da raça Angus ou Hereford, ela vai ter uma experiência associada àquilo. Ele vai levar ela para casa e ele vai esperar que na próxima semana, quando ele convidar outra pessoa importante para ser recebida com a família dele, ele tenha a mesma experiência. Então, essa confiança tem que ser estabelecida para fidelizar o nosso consumidor e valorizar a nossa carne do Rio Grande do Sul. Fernando Groff, coordenador do programa de febre aftosa aqui da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. Para vender essa carne, vai melhorar agora quando a gente caminhar para a retirada da vacina da aftosa? Vai vender mais, vai ser rápido? Esse certificado de país livre com vacinação já vai mudar esse cenário comprador imediatamente? Para os territórios que eram, os estados que eram não reconhecidos ainda, certamente, se eles tiverem uma pecuária de corte que pretenda atingir mercados externos, isso melhora. E mesmo para alguns outros mercados que são relacionados, produtos agrícolas de uma forma geral, mesmo frutas, ou enfim, grãos, o que sair que não tem diretamente uma ligação com a pecuária, podem ser beneficiados porque é mais um atestado de capacidade daquele estado de atingir uma meta sanitária. Para nós aqui, caso se evolua além do nosso estágio atual, que é livre com vacinação, com livre sem vacinação, claro que vai depender muito. Nós já participamos do mercado, já temos uma gama de países que nos compram produtos e isso vai depender, claro, da nossa capacidade e da nossa produtividade. A base é ter a certificação sanitária. Tanto também aqui para suínos e aves, enfim, todos eles vão ser beneficiados de alguma forma, mas para atingir com carne bovina, suína ou de aves, outros países, certamente precisa que a cadeia produtiva se organize para isso, né? Não apenas com o sanitário, também com a produtividade, com a qualidade e no garimpo desses novos mercados, quer dizer, achar nichos de mercado para ser ocupados. E como está a condição do Rio Grande do Sul para a retirada da vacina? Nós tivemos uma evolução muito grande nesses últimos 20 anos, então, desde que foi reconhecido como livre de aftosa com vacinação em 98 até agora. Não só em ferramentas, a parte de gerenciamento de dados, a parte de alcançar serviço ao produtor, qualidade da vacina, enfim, vários itens aí que compuseram, como também de reforço da equipe técnica, da qualidade técnica, da capacidade de resposta, né? Caso aconteça que um foco de aftosa ou de qualquer doença, nós sempre corremos risco. Enquanto houver bovinos e suínos e ovinos, claro,
nós corremos o risco de aftosa. Nós compramos insumos de outros países, nós transitamos com gado de outros países, e sempre esse risco nunca vai ser zero. Risco zero é uma meta inalcançável. Então, nós temos que ter capacidade de responder à altura caso aconteça. E isso mudou muito, tanto até mesmo do ponto de vista do arcabouço jurídico. Em 2010, nós tivemos uma legislação unificada de defesa, que hoje facilita muito a aplicação das medidas necessárias para manter a certificação de livre, não só de aftosa, de todas as doenças de origem animal. Então, é uma evolução bastante sólida que teve nesse período e que certamente, se tomar o passo de retirar a vacina, vai ser bem mais consolidado que foi naquela primeira tentativa entre 98 e 2000. Muito obrigada ao Fernando Groff, coordenador do Programa de Combate à Febre Aftosa na Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, e a Tamara de Oliveira, pesquisadora da área de pecuária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente vai agora fazer um rápido intervalo, mas já nós voltamos para decolar e falar sobre aviões agrícolas. O Brasil tem uma das maiores frotas do mundo. Não saia daí. Estamos de volta com o Agroband e é hora de falar sobre a previsão do tempo com a Gabi Lerina. Gabi, o que vem por aí? Bom dia. Oi, Lizy, bom dia para você, todo mundo que está nos acompanhando. Olha, novamente eu trago informações do tempo e informações que não são muito boas para os produtores lá do norte e do nordeste aqui do país. Por quê, Lizy? Porque ainda tem previsão de muita chuva naquela região que todo mundo conhece, que assiste aqui ao Agroband, que é o Matopi, Maranhão, Tocantins e Piauí. Tem previsão de volumes que podem passar dos 60 milímetros de chuva em algumas regiões. Como lá ainda tem colheita da soja, lá eles plantam um pouquinho depois, né? Isso acaba atrapalhando, porque o volume de chuva é muito grande realmente pelos próximos dias e também atrapalha, claro, os trabalhos de campo e até o escoamento da safra, Liz. Então, pelos próximos dias, até o dia 15 de abril, o grande destaque de chuva volumosa entre o norte e o Nordeste. Vamos começar a descer no mapa? Vamos descer. Vamos descendo. Lá para a região centro-oeste, o destaque ainda fica para a chuva entre Goiás e também Mato Grosso. É uma chuva que pode vir na casa dos 70 milímetros de chuva, mas diferente do norte e do nordeste, é uma chuva mais espaçada, tem aquelas janelas de tempo seco. Isso faz com que os produtores possam ir a campo e conseguir trabalhar nas suas lavouras. Uma chuva, então, que também é preocupante, porque ela é volumosa, mas não é tão preocupante como a situação entre o norte e o nordeste. Descendo um pouquinho mais, Gabi, agora vamos para o sudeste e para o sul. Sudeste tem condição de chuva ainda entre Minas Gerais, no norte do Rio de Janeiro e áreas do Espírito Santo. Para o Espírito Santo, essa chuva ajuda aí na situação do desenvolvimento das lavouras de café, Liz. É uma chuva que vem bem, né? Nas outras áreas não há condição para grandes volumes. Descendo aqui para o nosso estado, para a região sul do Brasil, destaque fica entre os dias 8 e 12 de abril, a tendência é que a chuva já diminua bastante. Nas últimas semanas, a gente teve chuva bastante intensa, em especial no Rio Grande do Sul, o que já melhorou bastante a condição de disponibilidade de umidade do solo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Só ainda fica com exceção o sul do Rio Grande do Sul, entre Jaguarão e Chuí, não tem aquela chuva boa, volumosa para o campo há pelo menos 30 dias, Liz. Que pena. Bom, mas temos aí um quadro, chuva sem chuva. Acho que o pessoal já está um pouquinho acostumado, porque vai repetir mais ou menos o que vem dos últimos dias. Obrigada, Gabi. Imagina. E agora, apertem os cintos, porque nós vamos decolar. Na lavoura, os aviões estão se tornando importantes aliados e o Brasil tem a segunda maior frota do mundo. Quem nos mostra mais sobre este assunto é o repórter Felipe Peixoto. Rápido e certeiro, o avião é um aliado para plantar e combater pragas. Com a ajuda dos defensivos lançados no solo, a produção de grãos pode aumentar. Um tipo de cuidado que contribuiu para o Brasil colher, no ano passado, a maior safra da história. Este agricultor usa o serviço para colocar fungicidas nas suas lavouras de arroz na região central do Rio Grande do Sul. É um ano diferente do outro, né? Então, mas no mínimo uma aplicação aérea é obrigatória. A gente está aqui acompanhando a aplicação e a principal vantagem do avião agrícola é que ele consegue fazer essa aplicação em grandes áreas, como esta lavoura de arroz, num curto espaço de tempo. Agora, é claro que o aluguel da aeronave custa caro, por isso é preciso colocar tudo na ponta do lápis.
O produtor está sempre se perguntando se realmente vale a pena alugar o avião e se isso será compensado pelo ganho na produtividade. O Brasil tem a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo, só perde para os Estados Unidos. São 2.115 aeronaves. São mais usadas no Mato Grosso, depois no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Existe uma regulamentação que a gente só pode fazer aplicações a uma certa distância de cidades, povoados e até coletores de água, né? Inclusive, nós temos hoje altas tecnologias de aplicação que têm o controle maior do que nós tínhamos aí há 10, 20 anos atrás. Para agilizar os ciclos da agricultura, as aeronaves também são usadas para lançar sementes no solo. No Brasil, o uso mais comum, por exemplo, é no plantio de pasto para engordar o gado. Para pilotar um avião é preciso fazer um curso de qualificação de aproximadamente 400 horas. Mas a categoria quer duplicar essa carga horária para que os pilotos cheguem mais preparados no mercado de trabalho. O Mário trabalha já há mais de 30 anos pilotando esses aviões. Qual é o cuidado principal quando a gente está no ar? Tomar todos os cuidados com a segurança e que o avião esteja em condições perfeitas para o voo, as condições meteorológicas perfeitas para isso. E assim, com a experiência dos pilotos e a eficácia das aeronaves, o agronegócio brasileiro se torna mais ágil e produtivo. É uma ferramenta que, vamos dizer assim, que numa área de soja você vai levar 4 dias para fazer de trator, em avião você vai fazer em 4 horas. O AgroBand de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. Até o nosso próximo encontro. Tchau!